começando a aula de hoje. Bom dia para todos. Peço que fechem os microfones, tem microfone ainda aberto. Quem está batucando aí, o microfone está aberto, tá, Dilnei? Obrigada, muito obrigada. Muito bem, então. Pessoal, eu mandei um vídeo para vocês, um vídeo da Turma da Mônica, né? Falando sobre o meio ambiente, pedi para que vocês assistissem ao vídeo. Hoje é um dia muito importante, tá? É o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas ações que podem partir, né, de nós, enquanto cidadãos, para preservarmos o meio ambiente. Eu tenho certeza que muitas das ações que nós vamos conversar, vocês já praticam, né? Gabriel Ló, eu preciso ver você. Por favor, abra a câmera. Nós estamos passando por um período de muita seca. Hoje, né, ainda bem que está chovendo, mas depois de muito tempo sem chuva. Então, hoje sendo o Dia do Meio Ambiente, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Nesse tempo de muita seca como estamos, é necessário a economia de água, né? E como é que a gente pode economizar a água? Com ações muito simples. Talvez muitas pessoas pensem assim, mas é só hoje, só eu, só um pouquinho, né? Mas se todos pensarem assim, aí a coisa complica, né? Então, banhos rápidos, escovar o dente com a torneira fechada, verificar se não há nenhum vazamento, nenhuma torneira pingando. Isso já contribui para a economia de água, né? Se cada um fizer a sua parte, a água não vai faltar. Vocês devem ter percebido que durante um tempo, ali no WhatsApp, o pessoal da escola compartilhou algumas informações sobre a economia de água, né? Que a Casan pediu para que as escolas fizessem, não lavar carro, não lavar calçada, né, cuidar com os vazamentos, enfim, porque realmente estamos num período de economia de água, né? E ainda com isso tudo, essa pandemia, né, que nos deixa muito mais tempo em casa e aí usamos ainda mais água, né? Outras coisas que podemos fazer quanto ao lixo, a produção de lixo, né? Todo lixo gerado, ele vai para o meio ambiente, de uma forma ou de outra. E tudo aquilo que a gente consome acaba gerando lixo, né? Então, pensar em lixo, não tem como a gente não pensar em consumo, em consumismo, na verdade. Porque qual é a diferença? O consumo, né, Gabriel? Quando eu consumo alguma coisa, é porque eu preciso consumir, eu preciso de comida, eu preciso de roupa, né? Mas tem coisas que eu compro e que eu não preciso. E aí vem o consumismo, aquela vontade de ter, a vontade de comprar as coisas que muitas vezes são desnecessárias, né? Então, muita atenção, porque todo o lixo gerado no meio ambiente é gerado por nós. E esse lixo, ele ainda não tem um destino correto, um destino certo, né? Na nossa cidade, por exemplo, a gente trabalha com a coleta seletiva de lixo, mas de quem que tem que partir essa iniciativa? Não é só dos governantes, mas de nós mesmos, né? Porque se nós não separarmos o lixo na nossa casa, não adianta nada ter coleta seletiva, né? Então, separar o lixo corretamente para poder destinar aquilo que é possível para a reciclagem, né? E aquilo que não é possível reciclar, que não é possível reaproveitar, e aí sim
vá para os aterros sanitários, né, os lixões, como são chamados, tá? É muito importante que nós, enquanto educadores, vocês, enquanto alunos, crianças, né, saibam que é possível preservar o meio ambiente, né, se cada um fizer a sua parte, certo? Depois, eu vou mandar lá no grupo 3 questõezinhas bem simples para serem respondidas no caderno, tá? Mas quando vocês forem responder essas questões, eu gostaria que vocês refletissem bastante, tá? E vocês talvez precisem da ajuda aí dos familiares de vocês, porque quando se fala em economia de água, em produção de lixo, envolve todo mundo que mora na casa, né? Então, depois, vocês não precisam me enviar hoje, né? Mas depois, então, vocês respondam essas questões com os familiares de vocês, tá? Respondam no caderno, aí tirem uma foto e mandem para a professora, tá? Pode ser na semana que vem, até quarta-feira, tá? Mas aí eu vou mandar ali no WhatsApp direitinho, tá bom? A Ana Clara está com a câmera fechada. A Ana Clara teve algum problema? Ih, internet instável. Bom, eu vou então compartilhar aqui. Um pouco. Tá travando, né? A professora está sentindo que está travando. Mas depois eu vou enviar a aula gravada lá no grupo, tá? Como é que vai funcionar hoje, pessoal? Nesse primeiro momento, vocês terão as explicações do conteúdo. Aí, das 9h30 até as 11 horas, vocês terão para fazer as atividades, tá? Às 11 horas, eu já mandei o link ali para vocês, tá? Já mandei o link da aula das 11 horas, então vocês vão acessar para que a gente possa corrigir as atividades que foram feitas e tirar as dúvidas, tá? Então, pessoal, das 9h30 até as 11 horas, vocês têm para resolver as atividades, dar uma revisada no conteúdo e perceber aí qual é a dúvida que vocês têm, tá? Então, eu vou compartilhar a tela. Só um pouquinho, gente. Deu, né? Bom, então vamos falar do ciclo da água e das mudanças do estado físico da água, tá? Primeiro, a água ela pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos, certo? Peraí que tem gente que... Como sabe que É Ciências, página 22. Então, a água ela pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos, certo? Primeiro, o estado líquido, né, que é a água que vocês conhecem, na maneira que a gente conhece, o estado líquido é a água que a gente bebe, que a gente toma banho, né? Enfim, e ela pode ser encontrada em lagos, rios, né, no oceano, enfim. A água do estado sólido, que é o gelo, certo? Ela pode ser encontrada nas geleiras, tá? E o gelo que a gente fabrica em casa, né? O gelo que vocês conhecem, tá? Então, falamos do estado líquido e do estado sólido, tá? E também o estado gasoso, que é o vapor. não posso nem fechar o olho. Algum problema pessoal?
Tem gente aí com o microfone aberto, tá? Tem que fechar. Então, o estado gasoso é o vapor. A gente consegue perceber o vapor quando tem alguma coisa fervendo, né? Uma água fervendo no fogo, lá no fogão. Quando a gente está tomando banho quente, que daí o banheiro fica todo cheio de vapor. Então, também é bem fácil de perceber. Os 3 estados físicos da água, nós conhecemos muito bem, tá? Não há produção de água em nosso planeta. A água que existe na atualidade é a mesma que existia há milhões de anos. Ou seja, a água está constantemente circulando entre o ambiente e os seres vivos e mudando de um estado físico para o outro. Pessoal, isso a gente já conversou lá no início da unidade, tá? Então, a água, não existe produção de água, é o que existe, tá? Só que ela muda, né, de um estado para o outro. Mas aí, se existe na mesma quantidade desde a criação do mundo, do planeta, por que estão dizendo que a água está acabando, professora? Teve gente que me perguntou isso, né? Na verdade, pessoal, não é que a água está acabando, tá? O que acontece é que a água própria para o nosso consumo está acabando. Por quê? Por causa da poluição, né? A gente sabe que a gente não vai beber água do mar, água salgada, né? Isso não é possível. Mas a água que é própria, é boa para o nosso consumo, ela está poluída, né? Então, por isso que a gente está, por isso que se diz que a água está acabando. Na verdade, não é isso, é porque nós temos que tomar muito cuidado para cuidar da água que temos no planeta, né? Então, são os 3 estados, líquido, sólido e gasoso, e a água, ela vai mudando, né, vai passando por esses estados, tá? Aqui na apostila nós temos um esquema, ó, mostrando as etapas desse ciclo, tá? Então, vamos começar aqui pelo número 1. Com o calor e o vento, a água como... Tô quase cega. Com o calor e o vento, a água, como apresenta nos rios e nos mares, passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, ela evapora, né? E esse processo chama-se evaporação, tá? Com o calor, pessoal, do sol, a água evapora, tá? E o vapor sendo leve, ele vai subir, certo? Vamos lá para outra página para eu ler o 2. A água liberada por animais, plantas e outros seres vivos pela transpiração, ela também evapora para a atmosfera, tá? Então, evaporando, vai subir, né? E aí vai formar as nuvens. Isso vocês também já viram, já conhecem, né? Número 3. Fui lá para o número 4 sem querer. Cadê o 3? Aqui. Quando ela atinge as camadas mais frias da atmosfera, a água no estado gasoso, que foi a água que evaporou, né, o vapor, presente no ar, pode passar para o estado líquido. Esse processo chama-se condensação e é essencial para a formação das nuvens. Eu vou dar um exemplo para vocês de condensação. Olha só, se vocês colocarem, claro, pessoal, se forem fazer isso, peçam ajuda para um adulto, tá? Porque mexe com fogo, com água quente, então, por favor, né? Não façam isso sozinhos. Mas se vocês perceberem, quando a mãe de vocês coloca uma panela de água para ferver, para pôr o macarrão para cozinhar, por exemplo, tá? Quando a panela está ali fervendo sem a tampa, o vapor sobe, né? Ele sobe, acaba sumindo, a gente nem vê para onde ele vai, né? Mas, se vocês pegarem um prato de vidro, uma tampa de vidro, muitas panelas hoje têm uma tampa de vidro, né? E colocarem em cima, não precisa fechar a panela, mas só colocar um pouquinho próximo, assim, do vapor que está saindo, vocês vão perceber que, ao ter contato com a superfície de vidro, que é mais fria, mais gelada, ali no vidro vão se formar gotículas de água, né? E vocês não molharam, vocês não jogaram água ali. O que aconteceu? O vapor
que entrou em contato com uma parte mais fria, ele se condensou, ou seja, passou do vapor para a água, né? Do estado gasoso para o estado líquido. Isso é condensação, tá? Agora aqui o número 4. Quando determinada quantidade de água se acumula nas nuvens, chove, tá? E esse processo é chamado de precipitação. A água da chuva infiltra no solo e abastece lagos, rios, oceanos e outros corpos d'água, tá? Então, quando a nuvem ela está muito carregada, o que vai acontecer? A precipitação, a chuva que a gente conhece, tá? Agora, número 5. Dependendo da temperatura, as chuvas também podem cair no estado sólido, sob a forma de neve ou granizo. E essa passagem da água do estado líquido para o estado sólido chama-se solidificação. Então, ali na apostila, vocês têm a imagem, né, da neve caindo, né, ou pode ser granizo também, porque dependendo da temperatura desse ambiente, então pode ocorrer a solidificação, a água virar gelo, tá? Número 6. A neve pode derreter, passando do estado sólido para o líquido. Quando a temperatura aumenta, esse processo é chamado de fusão. Então, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, aí é chamado de fusão, tá? A água resultante da fusão infiltra-se no solo ou escorre e vai para lagos e outros corpos d'água, tá? E aí, por último, o número 7. A água da chuva que se infiltra no solo pode ser absorvida pelas plantas, fazer parte dos aquíferos ou dar origem a nascentes de rios e lagos. Então, como vocês puderam perceber, é um ciclo mesmo, né? É um ciclo. A água ela pode virar gelo e daí pode derreter, pode evaporar, então é um ciclo, certo? Mas não se tem fabricação de água. Não é como mágica e surge mais água, tá? É porque ela passa por esses 3 estágios, certo? Tio, o que é aquífero? A professora já explicou isso para vocês, mandei até vídeos para vocês explicando, hein? Muita atenção. Aquífero é um ambiente, um lugar, né, embaixo da terra, do solo, uma outra camada do solo, tá? Onde existe água, tá? A água penetra, né, pelo solo, pelas rochas e fica acumulada embaixo. Esses são os aquíferos. Entendeu, Ana? Ana Clara? Entendeu, Ana? Então tá. Eu só não estava lendo. Lembrou agora? Certo, então vamos continuar. Pessoal, então as atividades eu vou passar rapidamente, como eu falei para vocês, assim que encerrar a aula, vocês vão fazer as atividades, depois eu vou voltar com a explicação, tá? Então aqui vocês só vão completar com as frases com as palavras solidifica, evapora e condensa, tá? Diante da explicação, vocês vão completar. Aqui vocês têm uma notícia, um texto, tá? E aí vocês vão trabalhar com esse texto as próximas questões, certo? Aqui, pessoal, vocês irão enumerar, tá? A segunda coluna de acordo com a primeira. Então, o que significa evaporação, a condensação, precipitação, tá? Tudo isso que a professora acabou de explicar. Se tiverem dúvidas, voltem ali naquele esqueminha que a professora acabou de apresentar para vocês, que está tudo ali, tá? E aí, às 11 horas, a gente tira o restante das dúvidas de vocês.
A número 4. Entre os processos citados na atividade anterior, escreva os números que correspondem às mudanças do estado físico da água, dos estados físicos da água. Então, a gente tem, né, pessoal, os 3 estados, certo? E aqui eles estão enumerados. Vocês só irão colocar os números correspondentes, tá? Esse aqui do material de apoio nós vamos fazer em outro momento, que a aula já está acabando. Agora falando da vegetação e da qualidade da água. As plantas absorvem a água pelas raízes, isso vocês já sabem, né? E elas utilizam no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias entre as folhas, o caule, as flores e os frutos. Assim como os animais, as plantas liberam parte dessa água para o ambiente por meio da transpiração. Nesse processo, a água sai sob forma de vapor, né, o estado gasoso, pelas folhas. Então, também as plantas colaboram aí na transformação da água, né? Olha só, elas absorvem a água que vai para o solo, né, com a chuva ou com a gente, enfim, regando as plantas, né? Elas absorvem aqui pelas raízes, e aí os nutrientes presentes no solo, eles seguem com a água, né, aqui pelos galhos até as folhas. E aí, pelas folhas, essa água também é liberada em forma de vapor, tá? A água liberada pelas plantas na transpiração contribui para manter a umidade do ar, que é o vapor d'água existente no ar que respiramos. A manutenção da umidade do ar em níveis adequados contribui para a formação de chuvas. Além disso, é importante para a saúde do corpo humano, principalmente do sistema respiratório. Então, pessoal, em lugares onde temos, né, muitas plantas, por exemplo, na Amazônia, né? É um lugar muito úmido, por quê? Porque a água está presente nas plantas, nas folhas, né? E aí contribui também para a chuva, né? Para a formação das chuvas. Então, quanto mais áreas verdes, mais úmido será o local, tá? Além de as plantas serem essenciais para a manutenção do ciclo da água, as matas e florestas que ficam nas margens de rios e lagos e outros corpos d'água, que são as matas ciliares, elas contribuem para a manutenção da qualidade e da quantidade de água nos rios. Olha só, essa mata aqui, pessoal, ó, que tem na beira do rio, né? Ela é chamada de mata ciliar e ela é muito importante. Aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre a mata ciliar, tá? Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? A copa das árvores acumula água da chuva e parte dessa água evapora. Isso contribui para que os rios não transbordem em caso de chuvas fortes. Então, já é um ponto positivo. A água retirada nas copas que não evapora, pinga das folhas ou escorre pelo tronco das árvores, chegando ao solo com mais suavidade do que se a água da chuva caísse diretamente sobre ele. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais. Isso protege e evita que se formem enxurradas. Em um solo sem proteção, a força da água remove os nutrientes e carrega o solo para longe, em um processo chamado de erosão. Então, a erosão, isso vocês já estudaram, né? É toda mudança que se tem no solo, né? A erosão, ela pode ser pela força do ser humano, ela pode ocorrer pela força do ser humano, mas principalmente pela força da natureza, com chuvas fortes, com ventos, né? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, lembrar, existem lugares onde choveu e
desmoronou, desbarrancou, né? Morros, enfim. Isso é a erosão causada, nesse caso, pela chuva, né? Se o solo for levado para dentro de rios ou lagos, ocorre um fenômeno chamado de assoreamento. O que é o assoreamento? Quando o rio não tem essa proteção das matas, né, nas margens dos rios, com a chuva forte, a areia, né, o solo que está aqui, com a chuva forte ele vai desmoronar, vai desbarrancar. O que vai acontecer com essa areia? Vai para o fundo do rio. E aí o rio ele vai perder profundidade, porque vai encher de terra e ele vai perder profundidade. E o que isso pode ocasionar? Pode ocasionar uma enchente, né, um alagamento, tá? Então é muito importante essa mata ao redor, né, ali na beira dos rios e lagos, para que não ocorra o assoreamento, essa terra que vai desbarrancar e vai ficar no fundo do rio, depositada lá no fundo do rio, tá? Em muitos lugares, as pessoas têm que se organizar para retirar a terra do fundo do rio, tá? Para poder dar mais profundidade para esse rio, porque senão qualquer chuvinha alaga os lugares próximos, né? Como o solo das florestas tem a proteção das raízes das plantas, a água é absorvida em quantidade uniforme. Em um lugar sem vegetação, o solo tende a absorver menos água, pois grande parte dela escorre pela superfície e acumula nas partes mais baixas do terreno, formando alagamentos. Então, se tem bastante vegetação, o solo absorve água, mas as plantas também absorvem, né? Então, a absorção fica uniforme, né? Entre as plantas e o solo. A água que é retirada do solo da floresta se infiltra e alcança reservatórios subterrâneos de água ou é levada lentamente em direção aos rios ou outros corpos d'água. Se a água fosse levada toda de uma vez no momento da chuva, o rio poderia transbordar. Além disso, em épocas de pouca chuva, o rio poderia até secar, porque não haveria reservas subterrâneas suficientes para abastecê-lo. A professora já passou também para vocês, né, os nomes dos rios e expliquei como cada um funciona, né? As florestas também ajudam a reter os poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos d'água, tá? Então, aqui a gente tem um esqueminha também explicando como funciona, tá? Tudo que a professora falou agora. E depois, vocês têm as atividades, a aula está encerrando. Vocês vão ter que fazer essas atividades aqui, pessoal, além daquelas, né? Opa, até aqui. Além daquelas que a professora já explicou, tá? Então, até a página 29, trabalhamos hoje em ciências. Sei que foi bem rapidinho, tá? Mas tem que ser assim, né? Então, agora, vocês irão fazer as atividades. Quem precisar, né, releia o texto, porque tem 1h30 para vocês fazerem essas atividades, é tempo suficiente. E, pessoal, a aula inicia 9 horas, não é 9h10, não é 9h20. Então, acordem cedo e façam o papel de vocês, tá? E a próxima aula, então, é hoje, às 11 horas. Eu já enviei o link para vocês, tá? Daqui a pouquinho, a gente vai se encontrar de novo, então, para tirar as dúvidas e para fazer a correção das atividades, certo? Ô, Pro. Pode falar. Ai, meu Deus, peraí que eu perdi vocês. O que eu fiz? Peraí. Deu. É porque daí a correção não vai ser tão demorada, né? Vai ser rapidinho, né? Ou não? Então, o objetivo dessa aula é corrigir e tirar as dúvidas, tá? Então, a gente vai ter mais uma aula de meia hora. Se vocês não tiverem dúvidas, é rapidinho. Mas eu espero que não seja rápido. Eu espero que a gente utilize esse tempo, tá? A gente tem esse tempo aí até as 11h30 para a gente tirar as dúvidas. Então eu li errado.
Eu pensei que era das 9 até as 11 horas seguido, assim, sabe? Não, até as 9h30, a hora que acabar, acabou. Aí entra de novo pelo link que eu mandei agora de manhã, às 11 horas. Deu para Entendi. entender, pessoal? Sim. 11 horas, espero vocês de novo, tá? Tchau. Já, deixa eu ver aqui. Já vai acabar. Falou!